Meus queridos e amados, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Queridos, abramos as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 25. Atos 25. Eu farei a leitura dos versos 1 até 12. Essa será a porção que nós iremos expor nesta noite. Atos 25, 1 a 12. Assim está escrito, eu peço que todos acompanhem com atenção. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles, mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Porém, Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum crime, aliás, algum mal, ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, para César apelaste, para César irás. Amém. Vamos mais uma vez orar, irmãos, pedir que o Senhor nos abençoe. Maravilhoso Deus, bondoso Deus. Nessa hora da pregação, nós pedimos a tua graça. Fala conosco, Senhor. Lemos um texto que fala de autoridades civis. E nos lembramos, ó Deus, que ainda hoje o Senhor também mantém autoridades civis sobre a população. Eles são ministros de Deus, assim está escrito em Romanos 13. E a tua palavra, então, nos ensina, nos ordena que oremos por eles. Pedimos, pois, Senhor, tem misericórdia desses homens, que tanto poder têm nas mãos, e tão grande é a tentação que eles têm para se verem como Deus. E muitas vezes agem como tais, como se fossem Deus. Mas há um juiz sobre toda a terra, de quem eles dependem, assim como nós também dependemos. Senhor, tem misericórdia desses que nos governam. Dá sabedoria a eles. Dá, ó Deus, que eles tenham bom senso nas leis, nas decisões. Senhor, sobretudo, dá que eles conheçam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que julga sobre, aquele que governa a igreja, aquele que também governa a sociedade, aquele que governa todo o universo. Que eles conheçam aquele que é o Senhor dos Senhores, que encarnou e humilhou-se, tomando a nossa forma.
e virá cheio de glória no seu estado de exaltação. Senhor, que eles tenham conhecimento desse maravilhoso Salvador do Senhor. Esta é a nossa oração. E que haja menos violência nesse país. Que, sobretudo, o teu povo aqui possa, ó Deus, possa viver o Evangelho com fidelidade, com paz. Que o teu povo possa criar os seus filhos nos teus caminhos sem ameaça, Senhor. Esta é a nossa oração. Nós também oramos, então, para que o Senhor nos fale nesse texto das Sagradas Escrituras. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos santifique. Ó Deus, mais uma vez te oramos neste dia santo para ti, e que o Senhor alcance aqueles que aqui estiverem, que não te conhecem. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, nós continuamos nessa ocasião, então, a exposição que temos feito neste livro das Escrituras, aqui em Atos dos Apóstolos. Temos visto como esse livro ele é muito rico, como esse livro nos conta uma boa parte dele acerca da peregrinação de Paulo. Aqui é a sua terceira e última viagem missionária. Temos visto como Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, tem mostrado, de fato, aquilo que Jesus disse a Paulo. Quando ele falou a Ananias, na verdade, ele disse a Ananias, Ananias, vai, porque importa que ele conheça o quanto deve padecer pelo meu nome. É isso que temos visto. O quanto Paulo tem padecido pelo nome de Cristo. Mas Paulo registra nas suas cartas que isso é uma honra. E o mesmo é para nós, meus irmãos. O mesmo continua sendo para cada um que serve ao Senhor. Mais um capítulo, então, dessa peregrinação de Paulo, dessa história de Paulo, aqui está diante de nós. E agora vemos como Paulo aqui mostra a justiça. Sim, Paulo mostra a justiça, em detrimento da injustiça de um oficial da lei, Festo, e os judeus também. Aqui também mostram suas injustiças. Deus livra Paulo. Mais uma vez, porque ele tinha aparecido a Paulo, dizendo, Paulo, coragem, porque importa que você testemunhe em Roma. Paulo, então, sabia, pela revelação de Deus, que Deus iria levá-lo até Roma. Por isso, então, mais uma vez, Deus livra Paulo. E se há uma frase, então, que nós pudéssemos aqui ter para resumir o ensino desse texto em nossas mentes, essa frase bem que poderia ser que Deus livra Paulo, mostrando sua justiça, em contraste com a injustiça de Festo e dos judeus. Sim, Deus livra Paulo, mais uma vez, mostrando a sua justiça, em contraste com a injustiça de Festo e dos judeus. Nós veremos esse texto, meus irmãos, em três partes. Em primeiro lugar, aqui está o primeiro ponto diante de nós. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a justiça de Festo. Em segundo lugar, nós vemos a injustiça dos judeus. Mas em terceiro lugar, a justiça de Paulo. Mas antes que nós entremos nesses pontos, é preciso que nós lembremos algumas coisas que aconteceram aqui na história. Se nós formos estudarmos a história, é interessante ver por que Festo, aquele que era aqui o governador, o procurador colocado por Nero, talvez você já tenha ouvido esse nome, Nero, um homem mau, perverso, que perseguiu muitos crentes. Foi ele quem colocou Festo, aliás, Félix e depois Festo no governo desse local. E nós vemos aqui Festo, ele fazendo algumas viagens, uma viagem, buscando interesses, buscando apoio político. Por que Festo faz essas coisas? É interessante olhar para o contexto. Quando nós olhamos para o contexto histórico, nós vemos que
ali haviam muitos levantes, muitas aglomerações de judeus querendo se rebelar do governo romano. Flávio Josefo, um historiador que era judeu, não crente, ele registra que, em primeiro lugar, aconteceram ali o levante dos judeus, chamados sicários. Em segundo lugar, homens que disseram que iriam receber uma revelação divina e que Deus iria guiá-los à libertação do Império Romano. Em terceiro lugar, um egípcio que se dizia profeta, e ele levou consigo 30 mil homens. E esse também dizia que iria libertar o povo do Império Romano. Esse, inclusive, foi ali pelos Montes das Oliveiras e entrou por aquele local. Talvez você lembre de uma cena semelhante. Um homem que entrou pelo Monte das Oliveiras e algumas pessoas estavam com ramos. Esse homem também faz algo semelhante, esse egípcio. E ele arrebanha 30 mil pessoas contra o Império Romano. Em quarto lugar, uma quadrilha que assassinava e incendiava pessoas. E em último, aqueles que queriam tomar a cidade de Cesareia. Quem eram os judeus sicários? Eles assassinavam homens em plena luz do dia. Eram homens frios, malignos, perversos, violentos. Eles assassinavam em bando. E eles atacavam nas festas. Se você lembrar, no último ataque que teve em Israel, pelo grupo Hamas, foi exatamente numa festa dos judeus. Isso é comum da parte daqueles que atacam os judeus. Eles fazem exatamente isso porque é um dia em que toda a população está focada na festa, no culto deles. Esses homens faziam a mesma coisa. Só que eles eram perversos. Ao matar as pessoas, eles fugiam, mudavam de roupas e depois iam para junto daqueles que estavam clamando, chorando, por aquele que estava ali cortado pelas facas que eles usavam. E dessa forma, então, ninguém sabia quem havia matado aquela vítima. Judeus chamados sicários. Outros homens, é o segundo grupo aqui, homens que diziam receber uma revelação divina para que então se libertasse do Império Romano. E diz Josefo então que esses homens enganaram o povo sob pretexto de serem enviados de Deus. Que na realidade eles tinham em mente incitar uma revolução. Eles também eram judeus. Um levante contra o império. Félix, aquele que era anterior a Festo, mandou matá-los. O terceiro grupo aqui é exatamente esse homem liderado que liderou 30 mil pessoas, um egípcio. Abra sua Bíblia lá, aí mesmo, próximo, no capítulo 21, verso 38. E veja o que diz. Disse Félix, anteriormente a Paulo. Verso 38. Veja o que Félix diz a Paulo. Ele diz: não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Havia um homem que levou muitos, inclusive Félix pensa que esse homem é Paulo. Esse homem que dizia ser um profeta, esse homem que entrou pelo Monte das Oliveiras. É interessante algo aqui. Às vezes nós pensamos que é apenas nos nossos dias pessoas que se dizem passar por Cristo, por um profeta diferente daqueles que trazem a mensagem de Deus, ou um apóstolo, ou até mesmo um pai apóstolo. Mas naqueles dias, pense bem, era muito mais difícil do que hoje. Jesus havia vindo à terra, ele disse que voltaria. Poucos tempos depois, vem um homem que entra pelo Monte das Oliveiras, por onde Cristo entrou. As pessoas estavam ali com os ramos.
era muito mais fácil confundi-lo com o Cristo. Era mais um que estava tentando se libertar do Império Romano. Houve também, em quarto lugar, uma quadrilha que também tentou se libertar do Império Romano, e eles se espalhavam e incendiavam as casas das pessoas, havia terror. E mais uma vez nós pensamos que o terror e a violência é algo próprio dos nossos dias. Nós temos uma impressão de que hoje os dias são muito mais violentos. Mas, meus irmãos, aqueles dias era terrível. Era terror que havia se espalhado. E, em último lugar, um quinto grupo, aqueles que estavam em Cesareia. Judeus que queriam tomar a cidade de Cesareia, porque Herodes havia fundada. É provável que Herodes era um prosélito. Você deve lembrar de Cornélio, lá em Atos 10, se não me engano. Um prosélito. Havia pessoas que se aproximavam dos judeus, participavam das sinagogas. Talvez Herodes tenha sido um deles. E ele construiu Cesareia. Os judeus, então, agora invadem Cesareia e dizem: essa terra é nossa. Eles são contenciosos e eles querem se rebelar. Perceba quantos levantes os judeus estavam encabeçando contra o Império Romano. E esse contexto, então, nos joga a luz, meus irmãos, para o que temos aqui nesse texto. E, em primeiro lugar, nós vemos aqui a injustiça de Festo. Faz todo sentido, então, olhar para o texto, quando aqui diz: tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Nós vemos aqui a rapidez com que Festo vai para Jerusalém. Eu não sei se você viu no texto, mas ele assume o governo e 3 dias ele parte para Jerusalém. Por quê? Por que tanta rapidez? Ele queria obter o apoio dos judeus. Um povo que estava se levantando contra o governo do Império Romano. Ele vai sem demora para lá. A história conta, meus irmãos, que Festo era um pouco menos inescrupuloso do que Félix. Talvez você lembre aqueles que estavam aqui ouvindo, na última ocasião que pregamos, que Félix ofereceu suborno para Paulo. Paulo não pagou o dinheiro para ele. Festo, a história conta que ele não era tão inescrupuloso assim. Mas Festo estava envolvido com uma política suja. Ele vai para Jerusalém. Ele é alguém que quer o apoio dos judeus. Mas ele é alguém também que quer fazer as coisas dentro da lei. Interessante isso. Muitas coisas da lei não são morais. E aqueles que estudam o direito sabem melhor o que eu estou falando. Há coisas que são legais. Um exemplo é exatamente uma dívida que prescreve. Ora, se é dívida, então deve ser paga. Mas é totalmente ilegal que alguém empreste um dinheiro, um montante de dinheiro enorme, e essa pessoa assuma, passe alguns anos e depois a dívida simplesmente some. Isso é legal, mas isso é pecaminoso. Festo queria o apoio dos judeus, mas ele queria fazer tudo dentro da lei. E como ele conseguiria esse apoio? Paulo tinha que morrer, mas ele não queria sujar as mãos dele. Ele queria fazer as coisas dentro da lei. Ele vai logo para Jerusalém, ele fica por ali. Ora, era o governador da província. Ele sabe que os judeus iriam procurá-lo. E é isso que acontece. Logo, os principais sacerdotes e a maioria dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo. E o que ele faz? Ele
Lava as mãos. Ele diz, ora, se vocês têm alguma coisa contra ele, acusem. Ele quer o apoio dos judeus, mas ao mesmo tempo ele quer guardar a lei daqueles dias. Como nós vemos isso em nossos dias, meus irmãos? Quantos Festos não há em nossos dias? Quantos Félix não há em nossos dias? Quantas autoridades civis que pagam cifras de dinheiro para que pessoas morram, e eles o fazem a sangue frio? Ou para que pessoas sejam soltas, tendo matado e feito coisas terríveis? Quantas pessoas parecem tão certinhas na lei, mas elas não estão nem aí com aquilo que é moral e agradável ao Senhor? É isso que vemos aqui, a injustiça de Festo. Talvez um peso na consciência de fazer as coisas conforme a lei, mas ele não deixa de ser injusto. Ele não deixa de ser injusto. Aqui está a injustiça de Festo, mas não apenas ela, também a dos judeus, e esse é o nosso segundo ponto. Perceba o jeitinho que os judeus queriam dar. Eles pedem um favor de Festo, diz aqui no verso 3. E esse favor não é meramente para que Festo fosse bondoso com eles. A ideia é que Festo ouvisse melhor o pedido deles. É que Festo favorecesse a eles. E que Festo mandasse. É como se ele dissesse a Festo: ora, Festo, nós, os acusadores, estamos aqui. Tu também, que julgas, está aqui. Ora, só falta o prisioneiro, Paulo. Manda que ele venha de Jerusalém e aqui aconteça o julgamento. Mas veja o jeitinho que eles queriam dar. Olha o que diz no verso 3, pedindo favor em detrimento de Paulo, que eu mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Eles não queriam que Paulo fosse julgado. Eles queriam matá-lo. Eles queriam dar um jeitinho. E diz o texto que quando então eles chegam lá em Cesareia e Festo chama Paulo, o texto diz no verso número 7, comparecendo este, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves, ou seja, e pesadas acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. São acusações pesadas. Isso nos lembra, meus irmãos, os fardos pesados contra os quais Cristo fala lá em Mateus 23:4, ele diz lá: ai de vós, escribas e fariseus, que atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros de homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eles acusam Paulo de coisas pesadas. Mas é interessante que os mandamentos de Cristo, eles não são pesados. Sim, Cristo, ele nos traz fardos. Ele diz: os meus fardos, eles são leves. Eles não são pesados. Há algo a carregar. Quando alguém diz: eu seguirei a Cristo, quando os catecúmenos que aqui serão recebidos disseram: eu seguirei a Cristo, há uma responsabilidade. Há um fardo a ser levado, mas esse fardo é leve. É um fardo leve. Cristo disse: o meu fardo é leve, e João diz em sua carta, 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Mas esses judeus, eles fazem pesadas acusações contra Paulo. Ora, quem eram esses judeus? Eles fazem pesadas acusações como se Paulo tivesse quebrado a lei. Mas o que eles faziam com a lei? Como eles se relacionavam com a lei? Eles amavam a lei de todo o seu coração?
Eles traziam sobre o seu coração o dever e o desejo de viver os mandamentos que Cristo deu? Não. Abra sua Bíblia, nós podemos abrir lá em Mateus 5. Eu lhe convido que abra lá. Mateus 5. Vejamos aqui alguns exemplos de como os judeus lidavam com a lei. No verso 33, veja o que diz. Eles acrescentavam a lei. Eles estão acusando Paulo pesadamente de serem contra a lei. Mas eles acrescentavam a lei. Diz aqui no verso 33, também ouviste o que foi dito, e é Cristo quem está falando. Não jurarás falso não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo nenhum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Tudo isso aqui era acréscimo que eles faziam à lei de Deus. Eles juravam por Jerusalém. Isso não está na lei. Eles acrescentavam todas essas coisas. Verso 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você pode correr toda a lei e nunca odiará o teu inimigo. Mas eles se fechavam num grupo que se achava melhor, uma espécie de melhor humanidade. E todos aqueles que criticavam eles odiavam. E por isso então eles acrescentavam, amarás o teu próximo, aqueles que concordam comigo, aqueles que estão ao meu redor, e odiarás o teu inimigo. Eles acrescentam a lei. Ora, eles estão trazendo pesados fardos sobre Paulo. Mas eles não obedecem à lei de forma alguma. Eles não apenas acrescentavam, mas eles também tiravam. Em Mateus 23, verso 23, está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eles trazem acusações duras e pesadas contra Paulo. Eles dizem, Paulo, você é um homem terrível contra a lei. Mas eles acrescentavam a lei. Eles tiravam da lei. E eles faziam distorções da lei. Veja em Mateus 5 ainda, no verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eles contavam apenas que não quebrariam o sexto mandamento se eles não tomassem uma arma e tirassem a vida das pessoas. E Jesus expande maravilhosamente a lei, dizendo, ora, se no seu coração você odiar o seu irmão, você já o matou. Eles distorciam a lei. E outros exemplos nós poderemos dar aqui. Voltando então ao nosso texto, Lucas registra que eles trazem muitas e graves, ou seja, e pesadas acusações contra Paulo. E isso inclui a forma com a qual Paulo lidava com a lei. Mas eles eram contrários à lei. Aqui está, meus irmãos, a injustiça dos judeus. Mas em terceiro e último lugar, depois de vermos a injustiça de Festo, depois de vermos a injustiça dos judeus, nós vemos aqui a justiça de Paulo. Sim, a justiça de Paulo.
Perceba então a defesa que Paulo faz, vendo todo aquele cenário. Diz o texto no verso 8, porém, Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Perceba, é como se Paulo fizesse aqui uma pergunta retórica. Afinal de contas, eu estou perante o tribunal de César, onde aqui nós temos as leis romanas, ou eu estou perante o tribunal dos judeus? Eu serei julgado pela lei do Império Romano, ou eu serei julgado pela ira dos judeus? Paulo deixa claro, meus irmãos, que ele sabia o que estava acontecendo ali, naquele lugar. Paulo deixa claro que aquele que deveria julgar com justiça, ele percebe que aquele que deveria julgar com justiça já estava comprado pelos judeus. E é isso que ele diz. No verso 11 diz: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém. É como se ele dissesse: nem tu, Festo, que estás colocado aí por Nero, nem você tem autoridade para ser agradável aos judeus. Paulo diz, é como se ele dissesse: Festo, eu estou vendo o acordo sujo que você está tentando fazer. É interessante porque, versos antes, Paulo havia ofendido o sumo sacerdote, ele se arrependeu disso, mas aqui Paulo contesta a autoridade sem ofendê-lo. Ele acusa o pecado e as tramóias e as sujeiras de Festo, mas ele não o ofende, ele não peca contra o Senhor. Paulo mostra, meus irmãos, que ele tinha uma consciência limpa. Ele disse: se eu fiz algum crime digno de morte, então eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu fiz algo contra a lei de César, eu fiz algo contra a lei de Moisés, eu estou indo contra o templo, então eu quero morrer. Que consciência limpa. Não, Paulo não está dizendo que é impecável. Paulo está dizendo que a sua conduta é reta. E ele mostra aqui que o cristão, ele não é uma ameaça, pelo menos não deveria ser uma ameaça à paz da sociedade. O cristão não deve ser uma ameaça à ordem social, à paz das pessoas, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, mais uma vez, Paulo percebe que não vai ser libertado. Há muito Paulo já deveria ser libertado. Porque há muito eles tentam acusá-lo, eles acusam, mas as acusações são falsas. Mas ainda assim, Paulo continua preso. Ele já passou 2 anos em Cesareia, mas aqui ainda está ele, nessa ladainha. Paulo se submete a isso, mas agora, percebendo toda a situação, e que ele está em risco, inclusive, de ser morto, e sabendo do plano divino, de que Deus queria levá-lo para Roma, Paulo diz então: eu apelo para César. Meus irmãos, a apelação nos nossos dias é um recurso diferente daqueles dias. Talvez você conheça um pouco do juridiquês, mas a apelação nos tribunais é um recurso que só pode ser usado depois que a sentença é emitida. Mas aqui nesses dias não era assim. A sentença não foi emitida por Festo. Mas Paulo diz: eu apelo para César. Isso era um recurso que o cidadão romano tinha. Ele poderia dizer: eu quero ser julgado por César.
E César é um título, não é um nome, é o czar, que naqueles dias era Nero. E os historiadores contam, e é bem provável que Paulo não apenas pede para ser julgado por Nero, mas para que pessoas da população, algo semelhante àquilo que hoje conhecemos como um júri popular, também participe do julgamento, para ver se há um pouco de justiça nesse julgamento. Paulo prefere ser julgado por Nero, um homem que queimou crentes, do que por Festo e por esses judeus. Paulo usa de sabedoria. Meus irmãos, Paulo aqui não está preocupado meramente com a sua integridade física. Paulo está preocupado com aquilo que Deus colocou, que Cristo colocou em seu coração. Paulo está preocupado em que pessoas perdidas sejam alcançadas pelo testemunho do Evangelho. E é por isso, então, que ele apela para César. E aqui é uma grande lição. Quando o cristão, ele tiver de usar recursos da justiça para se defender ou algo semelhante, ele precisa pensar não apenas em si mesmo. Ele precisa pensar na glória de Cristo, em louvor do seu Salvador, que não chamou apenas Paulo, mas chamou a ele também. Paulo mostra aqui, meus irmãos, confiança na providência divina. Mais uma vez, Paulo escapa. Mais uma vez, o Senhor o livra. Em contraste com a sua justiça, nós vemos aqui a injustiça de Festo e a justiça dos judeus. Mas, meus irmãos, o justo dessa história não é Paulo. O justo nessa história não é Paulo. Nós não podemos olhar para Paulo aqui como o grande personagem dessa história. E é bem provável que nós leiamos as cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, vejamos Paulo sendo apedrejado, Paulo sendo perseguido e digamos, uau, que homem, que missionário, que crente. Quando na verdade eu e Paulo era igual a mim e a você. Pecador. Paulo escreve Romanos e ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, é esse que eu faço. É o mesmo Paulo? Paulo não é o justo dessa história. Eu vou lhe dizer quem é o justo. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, versos 11 e 12. Assim está escrito: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quem é o justo dessa história? É o Senhor Jesus. Você tem o dever, e eu também, de olhar para essa história de Paulo e ver que não mais é Paulo quem vive, mas é Cristo quem está vivendo nele. Você deve olhar para essa história e ver que Paulo, ele mostra aqui justiça sim, porque ele está unido ao justo de Deus. É impossível que alguém que esteja unido ao justo não mostre justiça.
A justiça de Cristo não é só imputada sobre aqueles que creem em Cristo. Aos poucos, ela vai tomando o coração do crente. Ele vai crescendo em retidão. Ele vai cada vez mais amando a justiça. Ele vai cada vez mais tendo fome e sede de justiça, como Jesus disse no Sermão do Monte. E cada vez mais Cristo vai brilhando nele. Mas ele irá continuar pecando. Paulo pecou alguns versos atrás. Ele difamou um sumo sacerdote. O crente, ele pecará. E quando então ele pecar, ele deve olhar para aquele que é justo. Baixar a sua cabeça e dizer: ó Senhor, só um justo nessa terra. É o teu filho. Eu sou pecador. Mas o Senhor me uniu a ele. E a sua justiça tem crescido em mim. Perdoa-me. E me faz amar ainda mais a justiça. Meus irmãos, que história! Não para exaltar Paulo, mas para exaltar Cristo. Mas que aplicações esse texto traz para a minha vida e para a sua vida? Em primeiro lugar, eu me dirijo aqui àqueles que não fazem parte da igreja. E, por favor, entenda bem o que eu quero dizer com isso. Quando eu digo aqueles que não fazem parte da igreja, eu quero dizer aqueles que não fazem parte do rol de membros de uma igreja que seja fiel, não necessariamente esta. Aqueles que não estão submetidos à palavra e às autoridades de Cristo. Ainda não confessaram a sua fé a Cristo e não foram recebidos pelo seu povo. A você que porventura esteja aqui nessa situação, arrependa-se de seus pecados. Esse mundo é um mundo mau. Esse mundo é um mundo falido, irmãos. Alguns anos atrás, um homem tomou a presidência da República. E quantas pessoas colocaram esperança nele? Esse mundo é um mundo falido. Algumas coisas podem melhorar, sim, e nós devemos buscar que elas melhorem, sim, com certeza. Pensando inclusive nos nossos filhos e nossa descendência. Mas esse mundo é um mundo de pecado. Paulo diz que a terra geme. Por causa do pecado que entrou no mundo, não há esperança nele, não há salvação nele. É um mundo de injustiças. Sim, a lei existe, ela deve ser cumprida, mas frequentemente eu e você seremos bombardeados de informações e notícias de que pessoas mataram a sangue frio. De que pessoas fizeram a pior das coisas e saíram ilesas. Sim, esse é o mundo caído em pecado. Não há esperança nele. E se a sua esperança está nesse mundo, ó meu querido, minha querida, você também está falido e falida, fadada ou fadado à tristeza e sempre à frustração. Se arrependa, olhe para o justo de Deus, para que a luz dele então brilhe de você nesse mundo em trevas. Essa é a primeira aplicação. Em segundo lugar, eu me refiro àqueles que são os catecúmenos e todo aquele que quiser, então, que já se manifestou com desejo de fazer parte da igreja. Perceba como Paulo aqui mostra um caminhar justo.
Aqueles que dizem, eu seguirei a Cristo, eles precisam dar sinais e objetivos de que eles amam a Cristo. Só Cristo pode sondar os seus corações. Mas eles precisam dar sinais objetivos de que eles de fato o amam. Ah, meus irmãos, quanta facilidade existe hoje para ser crente. Isso é triste. Alguém simplesmente diz, eu quero seguir a Jesus, mas ele não muda de vida. Quantas pessoas você já não ouviu que são crentes? Mas aí você compara, eu sou crente, e você olha a vida, como assim? Isso não faz sentido. Aqueles que são crentes mostram essa justiça de Cristo. E aqueles que então mostram essa justiça, quando olham para si e veem essa justiça, se alegram. Porque sabem que são pecadores. Mas sabem que Cristo os marca com a sua obra. Uma marca que nunca mais vai sair. Então, nem eles mesmos podem negar que Cristo os alcançou. Eles sim dirão, eu sou o pecador. Mas eles também dirão, eu sei que Cristo me alcançou. E eu persigo a santidade. Em terceiro e último lugar, eu falo a igreja do Senhor. Qual é a justiça na qual você se apoia? Meus irmãos, frequentemente nós usamos a nós mesmos como régua para medir os outros. Frequentemente nós fazemos isso. Uns mais, outros menos. Isso mostra ainda a influência do pecado em nós. Ora, qual é a nossa justiça? Ora, qual é a minha e a sua justiça? É a sua justiça caída pelas suas próprias obras ou a justiça de Cristo? Porque se for então a justiça de Cristo, você não pode medir alguém por aquilo que é mais fácil para você obedecer. Você deve medir por aquilo que Cristo é. E é assim que frequentemente as brigas no casamento acontecem. As discussões vêm. Porque eu acho que o outro precisa ser mais indulgente, ou seja, mais paciente com os meus erros, mas quando o outro erra, eu digo, opa, isso aqui não pode. Quantas vezes eu já não te falei sobre isso? E você ainda faz a mesma coisa. Nós estamos medindo o outro pela nossa própria justiça e não pela de Cristo. Qual é a tua justiça? Em qual justiça você se apoia, cristão? Se é na justiça de Cristo, seja reto como Ele e seja longânimo como Ele. Meus irmãos, como esse texto nos ensina, como de fato aqui nós vemos Cristo brilhando na vida de Paulo. O sol da justiça brilha na vida de Paulo, mas ele não deve brilhar apenas na vida de Paulo. Que ele brilhe em nossas vidas também. Dia após dia, cada vez mais, até ser dia perfeito. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, como o Senhor nos confronta. E é preciso que sejamos confrontados, Senhor.
porque muitas vezes nem mesmo percebemos como estamos nos estribando em nossa própria justiça falida. E nós precisamos, ó Deus, ser corrigidos, precisamos das lentes da Tua maravilhosa palavra para nos fazer dizer: ok, Senhor, eu estou em pecado contra o Senhor. Eu não sou justo como Cristo é justo. Ele o é. E o Senhor está me fazendo mais santo e reto com o passar dos dias. Ah, Senhor, nos santifique. Que o Senhor também nos faça cada vez mais odiar a injustiça nesse mundo. E cada vez mais ter a esperança no justo do Senhor que voltará. E então não será apenas um dia em 7, mas será um dia eterno. Em adoração ao Senhor, sem pecado. Não haverá mais pecado em nós, nos fazendo lembrar que caímos, ó Deus. E nos fazendo nos afastar de Ti. Ó, que dia perfeito está por vir. Que a nossa oração seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que esse seja o desejo de nosso coração a cada dia, Senhor. Que o Senhor santifique a Tua igreja. E que o Senhor salve aqueles que aqui, porventura, estiverem sem essa maravilhosa esperança. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.